Reinaldo Nunes, presidente do PV Sergipe, tesoureiro nacional do PV, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da FAM. Entrevista. Meu caro Reinaldo, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Meu caro Reinaldo, como é que se deu essa reunião ontem? Ela contou com a presença dos dirigentes partidários das 4 agremiações. Está firme mesmo a formalização desta federação entre esses 4 partidos? PV, que você faz parte, PT, PSB e PCdoB? Reinaldo? Alô, podia repetir? Cortou o início da pergunta. Muito bem, vamos repetir então. Eu gostaria de saber como é que se deu o clima desta reunião ontem e se está firme a formação desta federação entre os 4 partidos, PV, PT, PSB e PCdoB. Bom dia, veja, ontem nós tivemos, acho que foi a 4ª reunião da federação, que é composta pelo Partido Verde, pelo PV, pelo PT, pelo PSB e pelo PCdoB. E nós tivemos um passo à frente, né? Antes tivemos uma boa notícia, que foi o prorrogamento por parte do Supremo do prazo. Era um prazo que antes estava previsto para 1º de abril e passou para 31 de maio. Mas mesmo com a ampliação desse prazo, a previsão de nossa federação. Vamos repetir a ligação, meu caro Gabriel Jesus. Está cortando aí a participação do Reinaldo. Reinaldo, só um minuto, porque está cortando sua participação e a gente não está conseguindo compreendê-lo. Há cortes aí na sua fala e é importante você falar com toda a qualidade para os nossos ouvintes. Reinaldo Nunes, de volta. Então tá certo mais do que nunca essa questão da federação entre os 4 partidos? Está. Como eu estava dizendo, nós estamos na 4ª reunião. Já discutimos estamos finalizando o estatuto e começamos a discussão do programa. Está previsto, apesar do prazo ser 31 de maio, e já no mês de março a gente viabilize e torne público a federação dos 4 partidos. A previsão, meu caro Reinaldo, para vocês que estão discutindo por dentro essa questão da federação. Nós temos 4 agremiações com estruturas partidárias, com recursos em seus caixas, com presidente, com vice, enfim, com cargos de ocupação. Como é que fica a federação? É um novo presidente, porque os 4 partidos assumem um compromisso por 4 anos. Os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral são administrados por um caixa único. Explica pra gente um pouco detalhado como é que é esse processo. Não, na federação de partidos, nenhum partido perde a sua identidade. Então, perfeito, cada partido continua com suas instâncias, né, com sua presidência nacional, sua presidência estaduais, toda a sua organização partidária. E toda a verba, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, é administrado pelo partido, né? Apenas a única diferença é que durante 4 anos, tanto nessas eleições estaduais e nacionais e nas próximas eleições municipais, esses partidos vão estar juntos. Agora, juntos, mas cada um mantendo sua identidade. Então, não se perde a questão das estruturas administrativas de cada uma das agremiações. Exatamente, não é. Apenas vai haver o quê? Uma coordenação nacional, né, que está sendo discutida, ainda não está fechada, com a composição dos 4 partidos. Certo. E vai ser a última instância de decisão. Perfeito. Agora, a instância normal, que é em cada estado, é composta por uma comissão provisória pelos presidentes dos 4 partidos. Perfeito. Então, esses aqui vão conversar e tomar as decisões. Agora, se não chegar a um consenso, é que sobe para a nacional. Agora vamos lá. Os 4 partidos nacionalmente aí estão juntos. PV, PSB, PT e PCdoB. Aí vamos trazer para os estados, que foi esse segundo ponto que você falou. Vai ter uma comissão com um representante de cada partido. Nos estados, os partidos estão obrigados a seguir juntos em uma única coligação? Estão, até porque, e durante 4 anos. A diferença da coligação é que essa é uma coligação, é a nível nacional,
e também os partidos vão estar juntos durante 4 anos. É uma espécie de volta daquela verticalização. Eu diria que mais além ainda, né? Porque a federação ele propõe uma atuação conjunta, tanto no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Então, os 4 partidos eles formariam uma mesma bancada, né? Eles agiriam no parlamento com uma mesma bancada. Então, nacionalmente, por exemplo, o PV, que é o seu caso, o PV fazendo parte dessa federação, que é formada em âmbito nacional, ele não pode aqui estar fora do palanque, por exemplo, de Rogério Carvalho. Exato. Aqui em Sergipe nós não temos, já vemos conversando os partidos e não tem nenhum problema, mas os 4 partidos aqui, eles estariam juntos dentro desse mesmo palanque, teriam que apoiar o mesmo candidato a governador e o mesmo candidato a senador. Perfeito. Nos estados em que houverem problemas, o que é que está previsto na legislação da federação? Por exemplo, em um determinado estado em que o PV tinha um candidato, o PT outro, ou o PSB queira lançar. Quando se formaliza a federação, não tem como, tem que se juntar e lançar um candidato único. Os rebeldes, como é que está prevista a penalização para eles? Veja, o que nós estamos procurando, até por isso está tendo espaço na imprensa, por exemplo, São Paulo, né, onde o PT tem um pré-candidato, que é o Haddad, e o PSB tem outro, que é o Márcio França. Estamos procurando resolver politicamente os 2 partidos antes de efetuar a formalização. A formalização. Mas veja, se por acaso não se... Quando se chegar mais perto, se faz uma pesquisa, quem estiver melhor posicionado vai ser o candidato. Esse é um critério que está sendo estabelecido. Exatamente, esse é um critério, né? O critério sempre pelo diálogo político. Perfeito. Inclusive, eu assisti ontem... Em último caso. Eu assisti ontem a uma entrevista do Márcio França e ele dizendo que topa. Não tem problema nenhum para ele que o critério seja a pesquisa para se definir quem será esse candidato em São Paulo. Ele que disputa com o Haddad aí, né? A possibilidade de liderar esse bloco. Qual o prazo que vocês pensaram para a finalização dessa discussão? O nosso prazo é meados de março, até porque em março nós temos as janelas partidárias, então queremos que está definido, né? Frise-se bem, que nossa federação é a única que se reuniu, nós já vamos para a 4ª reunião, já estamos adiantados no estatuto, adiantados em programa, mesmo as outras eu não vejo nenhuma federação de partidos que nem se reunido, né? Nós já vamos para a 4ª, estamos organizados, não é? É lógico que há divergências e essas divergências são transparentes. A reunião de ontem teve ampla participação da imprensa, né? Está sendo um processo transparente. Agora, em meados de março, até para se dar uma certa tranquilidade nos estados, nós pretendemos dar entrada no TSE com nossa federação. A pergunta aqui do Damião: por que o PSOL não compõe a citada federação? Veja, o PSOL foi convidado para compor a federação, mas cada partido ele tem a liberdade, né? E eu acho que foi convidado. Essa pergunta do Damião tem que ser feita ao PSOL. Eles ainda não deram resposta, então. Exato, não há obstáculo. Agora, no decorrer, se até março o PSOL resolver entregar, não existe em nenhum dos 4 partidos obstáculo à participação do PSOL na federação. Meu caro Reinaldo, uma questão que você falou no início, de uma certa forma, inclusive comemorando um pouco o prazo que o STF ampliou para a formalização das federações. Só que este prazo, ele impacta, como você já disse também, no limite de data para que as filiações partidárias, para que as mudanças de partido ocorram, e a chamada janela. Para quem está em mandato, tem um prazo para isso. Como é que fica, por exemplo,
o cidadão que se filia, por exemplo, à União Brasil e não sabe com quem o União Brasil vai formalizar uma federação. Filia-se ao MDB e não sabe que ele... Qual o impacto que vocês nacionalmente estão estudando com relação à prorrogação deste prazo e o prejuízo desta prorrogação para a formalização das chapas? Veja, o prazo anterior, os partidos já deveriam dar entrada no dia 1º de março. Isso aí estaria muito perto. 1º de março já é agora. Né? Por isso que a nossa ideia é antecipar o prazo e no mês de março, no meio, lá para o meados, dia 20, no máximo, né? Sem ultrapassar o mês de março, a nossa federação vai já estar formalizada. Né? Não sei, porque o prazo que o TSE deu é o prazo máximo. Perfeito. Né? Nós anteciparemos esse prazo exatamente para dar tranquilidade, para não acontecer isso. Caiu a ligação, vamos retomar aí o contato com Reinaldo Nunes, falando conosco aqui no Jornal da Fã, com exclusividade. Reinaldo que ontem participou, como disse ele próprio, da 4ª reunião que nacionalmente está discutindo a formação de uma federação entre PV, PSB, PT e PCdoB. Olha, falando sobre PCdoB, a informação que nós temos é de que já há um grupo do partido aí se preparando para bater em revoada. É isso mesmo. Um grupo do partido muito ligado ao prefeito Edivaldo Nogueira prepara-se para deixar a agremiação caso haja a confirmação aí desta federação. Isso porque, obviamente, não querem estar fora do palanque em que Edivaldo estiver. Reinaldo, então, voltando a gente a conversar. Fique à vontade na resposta que você estava me dando. Fique à vontade. Então, não há preocupação nenhuma, gente, na questão de prazo, porque nós já decidimos que, antes do término da janela, né, antes de final de março, a nossa federação vai estar já registrada no TSE. No TSE. Meu caro Reinaldo... Essa é a preocupação. Perfeito. Como é que você, um político experiente, um homem que faz parte de uma direção nacional de uma agremiação, está vendo um pouco a conjuntura? Há espaço para uma terceira via crescer diante desta polarização Bolsonaro e Lula? Veja, na nossa avaliação, é a avaliação dos dirigentes do Partido Verde, né, nós temos hoje uma eleição extremamente polarizada, né? Reinaldo, mais uma vez com problemas de sinal, não estamos conseguindo desenvolver 100% essa entrevista aí com Reinaldo Nunes, que fala conosco aqui no Jornal da Fã. Tenta de outra linha, Gabriel, aí para ver se o problema é o sistema, se é a localização que o Reinaldo está. Reinaldo Nunes, de volta ao circuito, meu caro. Uma pergunta que eu lhe faço para que a gente possa voltar à discussão. Polarização. Tem ou não espaço para a terceira via? Acho muito difícil, né? Hoje eu acho que existem dois quadros. Ou o segundo turno entre o nosso candidato, né, o ex-presidente Lula, e o atual presidente, né? Ou a vitória do Lula no primeiro turno. Se a aliança, eu acho que for ampliado e houver desistência de alguns candidatos. É muito difícil, numa eleição onde a sociedade está polarizada, né, essa polarização não tem um reflexo só nas pesquisas, teria que acontecer um fato novo muito especial para você pegar algum dos candidatos que esteja em terceiro e ultrapassar os dois primeiros. Essa é a minha avaliação. Meu caro Reinaldo, uma pergunta, o Damião voltou aqui com uma outra pergunta. Com a formalização dessa federação, a bancada da federação PT, PV, PSB e PCdoB, ela passa a ter quantos parlamentares? Veja, seria a soma, né? O PV hoje tem 4 deputados, mais os deputados do PT e do PSB. Por que eu digo que esse número agora não vai ter uma reflexão muito grande? Por quê?
Em março, a nossa previsão é que vai haver uma mudança muito expressiva. E a perspectiva é de aumento da nossa bancada. Pelo menos da parte do PV, que hoje nós temos 4 deputados federais, é que nós possamos chegar em março com a janela a uns 15 deputados. Né? Fábio e também Henrique, vai ter crescimento dos outros partidos. Fábio Henrique, aqui em Sergipe, está apalavrado com o PV? Veja, o Fábio Henrique foi convidado, nós tivemos a conversa, nós fizemos o convite para ele entrar no PV. O Partido Verde foi aliado durante muito tempo, participou da administração de Fábio enquanto ele foi prefeito. Nós chegamos a ter 4 vereadores, uma pessoa que eu tenho uma relação de amizade ótima. Então o Partido Verde está aberto. A decisão é dele, né? Mas ficaria muito feliz com a entrada de Fábio no Partido Verde. Muito bem. Meu caro Reinaldo Nunes, quero lhe agradecer a sua participação, sua atenção ao nosso trabalho e trazer para a gente os esclarecimentos, porque esse assunto federação é algo que ainda traz muitas dúvidas e acho que a gente deu uma contribuição interessante hoje para deixar bem claro que os partidos não perdem as suas estruturas, que é uma composição política, que isso tem impacto nos estados, enfim. Como funcionaria essa direção nacional? Automaticamente nos estados os presidentes passam a fazer uma comissão. Foi muito didática a sua participação conosco. Muito obrigado, viu, Reinaldo? Obrigado, Narciso, e estou aqui à disposição sempre para novas informações, esclarecimentos, e acho que a questão da federação ainda vai mexer muito com a política, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Também acho. Vamos aguardar os desdobramentos. Meu caro Reinaldo Nunes, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã.